Uma oração. Boa noite a todos, graça e paz. Hoje, mais uma partilha, graças a Deus. Vamos que vamos, gente. Vamos começar com uma oração? Amém? Senhor Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer por tudo, pela vida, por essa semana que se iniciou e por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Te agradecemos, Senhor, por cada vida, por cada pessoa que aqui está, cada pessoa desse grupo. Louvamos ao Senhor por nos permitir ter esses momentos. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe, fale conosco e que sua palavra brilhe em nossos corações. Esse é o desejo da nossa alma e que o Senhor cresça cada vez mais em nós. Continue nos abençoando e nos dando graça. Esse é o desejo do nosso coração e assim nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos lá, dar início então hoje ao capítulo 17 de João. Momentos finais aqui da vida de Jesus, do ministério de Jesus, ministério terreno de Jesus. Assim como todo bom pregador, depois desse sermão maravilhoso que muitos nos ensinou, Jesus ele finaliza com uma oração. Eu acho que é prático, né? Pelo menos na minha igreja, todas as vezes que a gente acaba uma ministração, a gente termina com uma oração e assim Jesus fez. Só que como tudo que Jesus faz não é por fazer, essa oração ela ficou conhecida como a oração sacerdotal pela profundidade das palavras de Jesus. E ela é muito profunda e ela tem muito nos ensinar sobre o que motivava Jesus, o que motivava o Pai e a nossa motivação, inclusive, também para orar. A oração, eu confesso para vocês que nesses últimos meses Deus tem me pegado muito nesse assunto oração. Eu acho que desde o momento em que eu fui convidado na nossa igreja para fazer parte do Ministério de Intercessão, eu comecei a me aprofundar mais sobre esse assunto da oração. Eu comecei a ver a oração de uma maneira que eu não olhava antes. A oração não só apenas de falar, mas a oração como uma entrega, não é? Você pega as lições de Jesus sobre oração, principalmente em Mateus, Lucas, você vai ver que a oração não é simplesmente a maneira com que a gente fala com Deus, mas sim aquilo que a gente entrega para Deus, é o que sai de dentro. Você pega Jesus falando, por exemplo, em Mateus, e antes mesmo que antes mesmo de você pedir, o Pai já sabe o que você vai pedir. E você não precisa ficar repetindo as suas palavras como muitos fazem, não é? Mas aí você entra no seu quarto e fala ao seu pai em secreto. E ali está um detalhe maravilhoso que depois dessa fala de Jesus, ele diz assim, que o teu pai te vê em secreto. Não é ele te ouve em secreto, mas ele te vê. E a palavra ali, de fato, é nessa maneira de ver mesmo, não é? É como se Deus já soubesse que você ia pedir, ele sabe o que você vai falar, mas no íntimo ele quer ver a sua entrega. Porque geralmente as palavras, tem até um ditado que diz, né, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, geralmente a nossa oração, ela também tem que ser uma entrega. E se é uma oração, é uma entrega que está dentro de nós, quando a gente pega Jesus orando aqui, a gente começa a entender o que Deus quer também, o que está no coração de Deus, não que Deus tenha um coração, mas o que está no coração de Deus. Então, por isso que essa oração aqui ela é muito mais profunda do que apenas uma oração a ser repetida ou ser decorada. A oração de Jesus não é apenas um manual, como a gente já ouviu, que precisamos orar por nós mesmos, para o próximo e para aqueles que vão chegar. Não apenas isso, mas você percebe aqui o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a história e o que Deus tem para a eternidade através das palavras de Jesus. A oração, ela tem essa profundidade. E você pega várias vezes que Jesus orava. Jesus, ele... E as orações de Jesus mostrava muito isso que a gente está falando aqui. Por exemplo, quando Jesus foi ressuscitar, olha aí a Stephanie dando uma passagem que reforça o que a gente está falando, né? Mateus 12:34, pois a boca fala o que está cheio o coração. Olha, e é legal que é um versículo bíblico, né? Virou um ditado, mas é um versículo bíblico. Muito legal.
Então, você percebe aqui que, ou melhor, o que eu estava falando, gente? Quando Jesus ele ia orar, você percebe muito isso que nós estávamos falando. Por exemplo, quando Jesus foi orar para a ressurreição de Lázaro, você percebe que Jesus olha para cima e fala: Pai, eu sei que o Senhor faz aquilo que eu te peço, mas é necessário que eles me vejam orando para saber que o Senhor é Deus. Ou seja, Jesus está mostrando ali o que ele ia entregar através das suas palavras. Então, quando a gente pega a nossa oração não é apenas repetições ou simplesmente falar, mas sim é uma entrega. Você não precisa saber falar perfeito, você não precisa ter as palavras certas ou o jeito certo, como muitos dizem. Na sua intimidade, você fala com o Pai. Apenas fale. Eu gosto muito de um teólogo aí muito louco, não vou dar nomes para vocês não ir nessas referências muito loucas que eu tenho, mas ele tem uma frase que me pegou muito. Uma vez uma senhora chegou para esse pregador e disse: Pastor, como que eu oro? Aí ele falou assim: Minha filha, fale. Porque mesmo que você fale errado, se sair do seu coração, o Espírito Santo intercede e nos ensina a orar. Então, é importante que todas as vezes que a gente for orar e falar com Deus, que saia aquilo que de fato está no nosso coração. É uma entrega. Mesmo que seja uma entrega necessitando algo ou mostrando o vazio que tem dentro de você, Deus sabe e Deus quer ver isso de nós, essa entrega, através das nossas palavras. Por isso que, por exemplo, a oração do Pai Nosso não é simplesmente palavras a serem repetidas, mas a oração do Pai Nosso mostra, por exemplo, um coração de quem de fato quer viver o reino de Deus, quer entregar a sua vida para o reino de Deus. Porque dizer para que Deus venha ao teu reino e faça a sua vontade não pode ser da boca para fora, não é de qualquer jeito. Pedir para que Deus perdoe assim como você tem perdoado as outras pessoas, não pode ser da boca para fora. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, quando a gente vai para a oração do capítulo 17, que é a última oração de Jesus, essa oração que é considerada a oração sacerdotal, nas palavras de Jesus expressa o que está no coração de Deus, no coração de Deus é a vontade de Deus e é a missão de Deus e é o propósito de Deus descrito nessa oração. Então vamos começar? Vamos lá, capítulo 17, versículo 1. Eu vou ler hoje numa versão um pouco mais antiga, mas para a gente dar um endossamento nas palavras de Jesus, tá? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhes deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, como a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam uns, assim como nós somos uns. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas agora vou para junto de ti.
Isto falo no mundo para que eles tenham meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Assim, ou melhor, desculpa, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Glória a Deus. Palavras de Jesus numa oração fantástica, a famosa oração sacerdotal. E é interessante que Jesus já começa dizendo: Pai, é chegado a hora. E quando ele fala que é chegada a hora, ele nos mostra, mais uma vez, que assim como foi todo o ministério de Jesus, o seu fim também estava programado, estava acertado e está agendado para o cumprimento da vontade de Deus. Todas as coisas, nada foge do controle de Jesus e nada fugiu do controle de Jesus e nada foge do controle de Deus. Você percebe que durante a vida de Jesus, muitas vezes tentaram matá-lo, mas todas as vezes que tentaram matá-lo, não conseguiu, porque não era chegado a hora. Muitas vezes tem isso registrado. Não era chegada a hora. Mas aqui o próprio Jesus nos mostra que o cumprimento é chegado. E a gente percebe durante toda a oração, e Jesus mostra isso, que essa ação que Jesus irá fazer, que é ir à cruz, que é ser crucificado, ser morto, já estava programado antes da fundação do mundo. É algo que Deus quis antes da fundação do mundo. E por que que ele quis isso? A gente percebe no versículo 2 e no versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Ou seja, o ato de Jesus na cruz do Calvário fez com que todos nós tivéssemos a possibilidade de conhecer o Pai. E conhecendo o Pai, nós também podemos alcançar a vida eterna. E tudo isso foi possível graças a essa ação de Jesus na cruz do Calvário. Então ele está dizendo: olha, é chegada a hora, ó Pai. Aquilo que nós combinamos antes da fundação do mundo está para se cumprir. E é interessante que Jesus aqui já fala como se fosse no tempo, no tempo do agora que ele estava vivendo, no presente que ele estava vivendo. Só que as palavras de Jesus, a menção era para o que iria ainda acontecer. O que Jesus está falando? Jesus já está dando a certeza daquilo que ainda não aconteceu. Ele está falando: olha, está vendo os discípulos que aqui estão? Nós sabemos muito bem que até aquele momento eles ainda não sabiam de fato o que estava acontecendo. Na realidade, eles estavam ali meio embaçados ainda, tentando identificar. Mas depois que veio o Espírito sobre eles, eles compreenderam tudo o que estava acontecendo. Só que as palavras de Jesus dão a entender que eles já estavam sabendo. Por que isso? Porque as palavras de Jesus já estavam apontando para o futuro. Jesus estava falando como no presente, mas apontando para o futuro.
mostrando para nós que a vontade do Pai vai acontecer, nós querendo ou não. Que aqueles que Deus chamou e que o Espírito Santo tocou, aqueles que resistiram, aqueles que ficaram no Pai, que estavam no Pai, estes aqui alcançarão a vida eterna, porque a maneira como Jesus falou aponta para um futuro que nós ainda não vivemos, mas que já era de conhecimento de Jesus e do Pai antes mesmo de tudo ser criado. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, parece meio confuso, né? Mas é maravilhoso, isso mostra a grandeza de Jesus, a grandeza do Pai, não é? É porque a gente às vezes olha, é difícil às vezes entender esse lance da eternidade, não é? A eternidade, gente, é a ausência do tempo. Deus, ele está num estado em que não há o tempo, não é? Por exemplo, nós temos um início, um meio e fim, nós escrevemos o nosso passado esperando viver o futuro, não é assim? A gente já ouviu aquele termo que na realidade não existe presente, mas sim o passado e o futuro, e a gente fica nesse, né? Nós estávamos falando antes de começar a partilha do nosso martírio da velhice, né? Que estamos envelhecendo, estamos chegando já como que você falou, Regiane? Eu acho que é a adolescência, né? Da segunda idade, como que é que você falou? É que os 30 é a adolescência da vida adulta, É entendeu? isso. Estamos chegando na adolescência da vida adulta, né? Nós temos pessoas aqui que já viveu 3 décadas, gente, 3 décadas. Então é tempo. Nós tivemos um início, nós estamos vivendo o nosso meio e com certeza chegaremos ao fim, o fim para essa vida, não é? Então, só que Deus, gente, Deus está fora dessa nossa realidade de tempo. É como se, por exemplo, esse tablet fosse toda a realidade. E aqui fora é a contemplação da eternidade. É como se Deus conseguisse olhar a história no seu todo. Ele já sabe, ele soube do início, porque foi ele mesmo que criou, ele sabe o meio e ele sabe inclusive o fim. Então, quando Jesus usa dessas palavras na sua oração, dizendo aquilo que os discípulos iriam viver antes mesmo deles viverem, mostra a confiança e a certeza plena que a vontade do Pai seria cumprida. Então, quando Jesus fala da eternidade para aqueles que veio até ele através do Pai, ele está apontando para aquilo, para a certeza que a cruz traria. Porque o fato de Jesus morrer é muito mais profundo do que apenas um sacrifício. Nós estamos falando do Deus encarnado que veio e escolheu morrer. E você percebe, inclusive nas próprias palavras de Jesus, essa natureza divina, porque ele fala assim: Pai, agora glorifica-me. Olha o versículo 5. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. O que ele está falando? Olha, a grandeza que estava sobre mim, eu me esvaziei dela para vir em terra, e a minha morte, a minha ressurreição, através do que isso vai simbolizar e impactar nas vidas, glorificará a mim. E essa glória, ela vem muito antes de tudo isso acontecer, porque ele mesmo fala, antes mesmo que houvesse mundo. E aí reflete aquilo que nós falamos na outra partilha sobre Jesus, não é? Que Jesus, ele é antes da fundação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Ele estava com Deus, ele é o próprio Deus. E a Bíblia nos diz que é ele que sustenta todas as coisas. A glória é dele, é para ele e está sobre ele. E tudo que ele fez, que resultou na morte da cruz do Calvário e depois a sua ressurreição, tem por objetivo fazer com que a humanidade se aproxime de Deus e que ele e o Pai possa ser glorificado. Amém, gente? É, às vezes eu falo muito, e às vezes eu falo bastante coisa difícil. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem abrir o microfone aí e me cortar, tá bom, gente? Por favor. Amém? Ô, Léo, Por... só Pode falar, um, Rê. só um comentário que é muito louco a gente pensar que Jesus, sendo Deus, é eterno e ele ficou, olha a humildade de Deus. Ele ficou
entre aspas, preso 33 anos dentro do nosso tempo, entendeu? Então, quando ele fala aí, glorifica, é como se ele tivesse voltando para a eternidade, de novo, assim, né? É uma coisa Exatamente. assim que a nossa mente nunca vai compreender, né? A nossa mente, porque nós temos a incapacidade por causa do pecado, a gente não consegue entender tudo. Mas um dia nós vamos entender. Mas pensa nisso, Deus sendo eterno se fez, né, homem e viveu nessa eternidade, 33 anos ele ficou aqui no nosso tempo. Tanto é que a história é contada após de Cristo, né? 33 anos. Então, isso é surreal você pensar nisso. A humildade de Deus em se fazer homem e viver nessa terra por 33 anos. Só um comentário aí, Deus é Não, e é demais. legal que você vai falando, e eu que sou meio penteca, né? Eu vou até arrepiando, porque de fato é muito lindo de imaginar isso, porque, Não, mas é a cara, o próprio, revelação, é a palavra revelada. É de se sim, arrepiar mesmo. e o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai fazer essa reflexão do que é o evangelho e essa missão de Deus, ele chega num ponto, Regi, que ele para e fala: ó profundidade da riqueza e do conhecimento. Quem pode entender a mente de Deus? E quando ele fala ali Exato, a palavra mente, está apontando para a grandeza de Deus, não é? Porque exato. não tem como compreender, mas de fato tem coisas que não é para a gente compreender, mas é para a gente olhar e entender o como o nosso Deus é grande, poderoso e é maravilhoso. É, aí vem o que a gente conversa sobre a teologia, o estudo da teologia, que é isso que nós fazemos. Todo cristão faz teologia, boa ou ruim. Sim, sim. Quanto mais você estuda teologia, estuda a respeito de Deus, mais humilde você deve se tornar, porque você, como Paulo falou, quem? Como que eu vou entender a profundidade da riqueza da mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro, sabe? Então, é muito importante a gente estudar a palavra, porque realmente ela faz a gente ser mais humilde, se humilhar perante Deus e adorar Ele como é devido. Ele é eterno, né? E, enfim, pode continuar aí. Porque quando você olha essa humildade, como você falou de Jesus, e aí você para, gente, o próprio Deus se colocou em estado de homem. Os profetas olharam para ele e diz que ele se fez maldito em nosso lugar. Então, tudo que era para ser nosso estava. Nós estamos falando do próprio Deus. Aí a gente olha para nós e a gente percebe que se a gente fosse se colocar em comparação, nós somos insignificantes. E esses seres insignificantes, o Pai escolheu para glorificá-lo. Porque é isso que diz o versículo 9, que ele roga porque nós somos dele, ele nos escolheu para ele. E aí o versículo diz: porque é neles que eu sou glorificado. Você entende isso? No 10 ele fala: olha, é neles que eu sou glorificado. É essa transformação, é essa nossa nova vida, é essa metanoia, é a maneira como a gente vive, como a gente age. Nós cumprimos o nosso propósito, que é glorificar a Deus. Lembra na primeira série que eu falei que nós temos um único propósito? Que às vezes a gente confunde propósito e convocação. O propósito nosso é um só, é universal. A igreja só possui um propósito, que é glorificar a Deus na nossa vida. E a gente glorifica a Deus através da nossa vocação e daquilo que nós somos chamados, mas também no sentido geral da vida. A gente glorifica a Deus. Exatamente. Regi, isso acaba sendo até natural, porque quando a gente foca em glorificar a Deus, automaticamente a gente começa discípulos. Porque a nossa vida se torna carta. As pessoas começam a olhar para a rede e pede para que a rede lhe ajude a chegar em algum lugar. Porque vê nela algo que nem mesmo talvez ela veja. Porque o que Cristo fez por nós e através da ação do Espírito em nós faz com que o Pai seja glorificado. E mais uma vez a gente aponta para Jesus olhando para o futuro, porque ele fala: porque todas as coisas são tuas e todas as coisas são minhas, e neles eu sou glorificado.
Ele já está apontando para uma igreja que viria, e essa igreja glorificaria a Deus. Só que a gente hoje vê, por exemplo, uma banalidade sobre o que é ser igreja. Hoje a gente não, hoje a igreja não foca tanto em glorificar a Deus, mas glorificar a si mesmo. Então aí levanta aquela questão se de fato é a igreja, porque a igreja verdadeira é aquela que se prontifica a glorificar a Deus em todas as coisas. É aquilo que a gente sempre comenta, que fala, e eu não canso de repetir, que o culto de verdade é a nossa vida. O culto que nós prestamos a Deus é com a nossa vida. É o que a gente faz no nosso dia a dia, é o que está em oculto. Quando nós nos reunimos para cultuar, é uma grande celebração. Lá, de fato, como a Regi escreveu aí, joio e trigo se parecem muito, mas no particular, só Deus sabe quem tem o fruto e a pessoa também. Então, a nossa vida é o culto. E se o nosso culto não glorificar a Deus, nós estamos cultuando errado, gente. Então a gente precisa se preocupar em glorificar a Deus no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa vida, nos nossos amigos. E quando chegarmos na igreja, que é a nossa comunidade de fé, onde a gente se reúne para cultuar e louvar a Deus, ali tem que ser uma celebração do culto que nós prestamos durante a nossa semana. Porque a nossa missão, o nosso foco é glorificar a Deus. E aqui é interessante que Jesus, pela última vez, ele roga pelos seus discípulos. Porque ele fala: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo em que eu vou para ti. E ele fala: Pai, guarda-os no mundo. É interessante isso, né? Proteja eles no mundo, porque eles não são do mundo. Os proteja. Jesus está intercedendo por nós. E isso também nos leva à lição de interceder pelo nosso próximo, não é? Porque a gente pega o próprio Deus se preocupando com os seus discípulos, se preocupando com a igreja e intercedendo por nós. E a gente às vezes não intercede, não é? É que nem eu falei no início, gente. A nossa oração é uma entrega daquilo que nós temos. A oração não é apenas uma palavra. Então, o nosso ato de interceder pelos outros, eu até comentei com a Stephanie que eu estava carpindo aqui carpindo não, limpando aqui o terreno aqui, e aí eu estava pensando sobre oração nesse sentido de entrega, não é? Às vezes a gente para orar pelos nossos irmãos, interceder e pedir para que Deus faça um milagre ou que Deus opere na vida das pessoas. E tem coisas que de fato é só Deus mesmo, não tem jeito. Tem coisas que de fato não há outra solução a não ser Deus. Amém. Mas se a gente parar para analisar, em muitas vezes, o que nós intercedemos e pedimos para Deus, nós mesmos podemos fazer pelo outro. Então, quando a gente fala de oração como uma entrega, quando a gente intercede pelo outro, o que sai da nossa boca não é apenas pedindo para que Deus faça, mas é analisando o que também nós podemos fazer pelo outro. Esse ato de interceder, de entregar, em vez de falar, Senhor, abençoe a TM, abra as portas financeiras para ela, por que não poderia ser, Senhor, como que eu posso ajudar a TM a conquistar o que ela precisa? Como que nós podemos fazer para que a TM, isso, fé e obras, sabe? O que, que pode ser feito para que a TM alcance os objetivos? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer por ela? Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudá-la? Ou será que é somente o Senhor mesmo? Às vezes o que sai da nossa boca são orações vazias, vazias de propósito para com o próximo. É isso que Tiago fala na sua carta, né, Reis? Quando você fala de fé e obras. Ele fala que a fé sem obras, ela é morta. Porque uma pessoa que diz que tem fé, mas ela para apenas no teórico, não é fé, é engano. Porque a fé genuína gera ação. Então, quando eu intercedo pelos meus irmãos e pela comunidade de fé, eu preciso me colocar também no lugar da entrega. Se eu oro e entrego as minhas aflições, aquilo que eu quero, que eu tenho a Deus, quando eu intercedo pelo próximo, eu tenho que fazer o mesmo. E é legal que Jesus aprofunda isso, né? Porque Jesus também pede para a gente orar pelos nossos inimigos. E como que a gente se entrega aos nossos inimigos e se doa por eles? Não é? É uma pergunta forte, não é mesmo? Orando apenas? Não.
mas às vezes é, é agindo também, é corrigindo, é perdoando, sabe? A gente precisa ter esse coração mais entregue. Porque você pega aqui Jesus, ele está intercedendo ele está intercedendo pelos discípulos, por aqueles que ainda nem surgiram, que ainda nem nasceram. Ele está intercedendo por mim e por você, por exemplo. Ele está intercedendo por nós. E ele é o próprio Deus. Só que, se a oração é uma entrega, quando Jesus ora para que o Pai os proteja no mundo, a entrega de Jesus na cruz do Calvário possibilita que isso aconteça. Porque a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus nos garante vida. E através da ida de Jesus, o Espírito Santo veio e age em nosso meio. É interessante isso, né? Exatamente. Eu acho que eu vi alguma coisa desse tipo também, o Tieme. É muito profundo isso. Você gostaria de compartilhar alguma coisa sobre, Tieme? Pode falar, tá? Não, eu vi um vídeo, né, falando que a maioria, o psicanalista estava falando que a maioria dos problemas emocionais tem a mesma raiz de orgulho, né, porque muitas das vezes ela se manifesta no corpo, né, através de sintomas. Então, ai, a pessoa começou perdeu a fala, por exemplo, que é uma das primeiras coisas que Freud vai analisar, né, nas histéricas dele. E ele chegava no senso de que tinha um motivo que fazia a pessoa calar a voz, e não era meramente, tipo assim, uma questão neurológica, tinha uma questão emocional também ali. E analisando mais profundo, a maioria é raiz do orgulho, porque não, igual você falou do perdão, né? Não perdoa, mas não perdoa pela dor que sentiu. Às vezes já não sente mais a dor, mas pelo orgulho que não permite de fato perdoar. E o Senhor, né, Jesus, ele era muito humilde, ele é muito humilde. E eu acho que esse coração humilde, de igual você falou, de servir aos inimigos, de orar pelos inimigos, se não for Cristo, com certeza não vai ser eu, entendeu? Não vai ser você, não é fácil. Então é só através mesmo dessa ótica de Cristo, de entender que, nossa, essa pessoa, Jesus também morreu por essa pessoa, né? E é a ação de Cristo em nós que faz a gente também amar o próximo como a nós mesmos, né? É muito profundo isso. Por É isso, verdade. fé e ciência caminham juntas, né? E um psicanalista cristão, eu tenho uma amiga que é psicanalista e ela é cristã e a gente conversa muito sobre isso. Que o orgulho é pecado, né? E aí você consegue tratar isso na raiz do problema, com a ciência, entendendo o campo da mente, e com a fé, entendendo que a raiz é o pecado. Muito, muito bom isso. Muito profundo. E aí você percebe que Jesus, ele ora intercedendo, mas ele sabe que só vai ser possível aquilo que ele está intercedendo por causa da sua própria entrega. É isso que eu estou querendo dizer. A gente ora, a gente intercede, mas a gente tem que também ter aquele momento racional de saber o que depende de nós e o que é somente Deus, né? É verdade. A Stephanie falou aí, quando a gente imagina que Deus também morreu por algumas pessoas, né? A gente fica até, né? Mas enfim. Aí eu, como calvinista, não vou causar, prometo. Eu sabia que Ne- passou na sua cabeça Não, alguma. não. Nesse capítulo tem um versículo que aprova isso. Vamos deixar você chegar lá que eu comento. Não, quando chegar lá eu vou pular. Ricardo, continue me amando em Cristo Jesus. Eu sou uma calvinista de Jesus. Não, a gente pode ficar tranquilo, quando chegar lá eu vou dar um pulinho lá. Eu vou. Mas eu confesso que é assim, apesar de eu discordar de alguns pontos, eu sou meio diferente. Eu confesso, eu sou meio diferente. Eu acho que você já até percebeu, né, Regi, que em alguns assuntos eu sou diferente. Eu não sou um. Enfim. E eu sei da soberania de Deus e quem Deus de fato é.
Então, não tem como negar a soberania de Deus e a obra de Deus. Então, por isso que durante toda a partilha a gente fala e sabe disso, que a obra ela começa de Deus, ela parte de Deus, é o Espírito Santo que age, que convence, que faz todo o trabalho. E, e nós somos filhos dele. Voltando, quando chegar lá eu dou aquele pulinho, aí tá tudo certo. Então Jesus, quando ele intercede, ele se coloca também no lugar da entrega. Porque se a oração é uma entrega, Jesus está afirmando que aquilo que ele irá fazer vai garantir que os seus filhos fossem protegidos do mundo, não é? Ele fala, quando eu estava aqui, quando eu estava com eles, olha só, Jesus falando como se não tivesse ainda. Jesus está orando com eles ali, Jesus já está vendo o que eles não estão vendo. Quando eu estava com eles aqui, já no passado, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, Judas, no caso aqui, para que se cumprisse a escritura. Ou seja, até o filho da perdição, até o traidor, foi para que se cumprisse aquilo que foi estabelecido por Deus. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Ou seja, ele já sabe que ele indo para o Pai, nós sabendo que Cristo voltou para o Pai, venceu a morte, triunfou e hoje está glorificado ao lado do Pai, nos garante também o gozo, nos garante também o gozo nele. Por quê? Porque se ele venceu a morte, se ele passou por tudo aquilo, ele garante que aos seus também, também terá vitória. Nós também venceremos a morte. Nós seremos salvos, nós venceremos a morte. É por isso que a fé, quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 11, diz que a fé... Vamos ler aí Hebreus capítulo 11? Vamos lá rapidão. Hebreus capítulo 11, que é muito interessante. Hebreus capítulo 11, o primeiro versículo diz: Ora, a fé, presta bem atenção, é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a fé que nós temos, que é dada por Ele, que é tratada através do Espírito, nos dá uma certeza de uma espera. Ou seja, não importa o que aconteça, por mais que a gente sofra, que a gente fique aflito, nós nos consolamos na esperança de que algo irá acontecer, porque Ele prometeu que isso iria acontecer. Então, se ele diz que nós venceríamos o mundo e que ele nos deixaria a paz, a esperança nas palavras de Jesus nos dá a certeza na espera. Fé nos garante a certeza na espera. E essa certeza na espera nos gera a convicção de fatos que não se veem. E o ver aqui está ligado aos sentidos, não sentimentos, desculpa, aos sentidos. Então, não é somente ver, mas também nós podemos colocar no ouvir, no ver, no sentir e no falar. O que ele está querendo dizer? Que mesmo que eu não veja, que mesmo que eu não ouça, mesmo que eu não sinta, a fé que está em mim é tão forte e convicta que mesmo assim eu espero por isso. E é interessante que depois ele começa a falar dos heróis da fé, né? Da lista de heróis da fé. E a gente percebe que a fé desses heróis eram movidos nisso. Era uma convicção tão forte na espera que eles não precisavam ver, eles não precisavam tocar, eles não precisavam sentir para ter a certeza que aquilo iria acontecer. Tudo bem que no caminho muitos deles cometeram falhas, não é? Se a gente pegar todos os que estão registrados aqui nessa lista de heróis da fé, né, que o pessoal fala heróis da fé, a gente percebe que muitos deles duvidavam às vezes, tentavam dar um jeitinho, tentavam mexer os seus pauzinhos. A gente vê, por exemplo, Abraão, não é? Comete de monte, Regi, pra caramba. Tem algo em nós que nos traz essa convicção. Porque os nossos erros às vezes nos frustra, nos magoa, nos irrita, mas no fim a nossa confiança volta sempre para Ele. Isso é fé.
E fé nos faz crer em Jesus. E eu não vou repetir, depois vocês assistam lá de novo na aula, quando a gente falou do crer em Jesus, que crer, biblicamente falando, é muito diferente de acreditar. Acreditar, o diabo acredita, mas os que são filhos de Deus, eles creem de fato em Jesus e abraçam aquilo que Jesus significa, abraçam os ideais de Jesus e querem ser cada vez mais parecidos com ele. Então, essa é a fé. Agora, voltando para o nosso texto, quando ele fala, olha, agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eles estão ouvindo Jesus dizer, e depois que o Espírito vier sobre eles, eles terão a certeza de que tudo aquilo que Jesus fez foi para que se cumprisse a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que nós tivéssemos a oportunidade de ter comunhão com Ele. O propósito eterno de Deus é habitar em nosso meio. E nós vemos isso nos próximos versículos, não é? Vamos continuar a leitura. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles são do mundo, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E esse santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, nos remete ao que nos remete à palavra de Deus. Nos santifica através da sua palavra, da palavra de Deus. Se você perguntar para João aqui, depois da revelação, pelo que ele escreveu no primeiro versículo, ele apontaria para Jesus. Quem é o verbo de Deus aqui? Quem é a palavra de Deus aqui? É o próprio Jesus. E quem que é a verdade aqui descrita por Jesus? É o próprio Jesus. Então você pega, a tua palavra é a verdade. É como se fosse eu sou eu mesmo. A sua palavra, eu sou eu. Santifica-os em mim, porque em mim eles serão santificados e alcançarão. E aí, quando a gente fala desse jeito, muitas pessoas podem interpretar de uma maneira equivocada, porque tem acontecido muito hoje no mundo, de dizer, por exemplo, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a palavra de Deus é Jesus. Mas não é bem assim. Na realidade, a palavra de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia que você tem em mãos. É a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Uma, porque o Velho Testamento e os profetas apontam para Jesus. E outra, que é através da palavra de Deus do todo que é revelado a vontade de Deus desde a criação. Ô Tiemi, você ainda está fazendo a leitura diária? Você tá fazendo, né? Não sei se você está tendo essa sensação, mas depois que a gente tem um conhecimento do Evangelho, quando a gente faz a leitura desde o início e vai fazendo na sequência, parece que vai ficando claro para nós o propósito de Deus desde o início. Você percebe que tudo é apontado para um propósito maior, desde a lei, desde da implicância com Deus, para que eles se atentem para os mínimos detalhes, tudo. Eu falo implicância, que eu usei esses dias, não sei com quem que eu conversei, que eu falei, né, que parece que Deus é implicante, né, que todos os detalhezinhos, Deus, ele é muito detalhista, não é? Porque até os detalhes de Deus no Velho Testamento apontam para um propósito maior. Então, é a palavra de Deus porque é a vontade de Deus revelada. É o próprio Deus que resolveu se revelar a nós através das Escrituras. Então, sim, é a palavra de Deus. Tá, Léo, mas você está falando que a palavra de Deus é Jesus. Sim, porque Jesus é vivo do início ao fim na Bíblia Sagrada. Ele é revelado pelos profetas, ele é revelado pela lei, ele é revelado em todos os sentidos. Cristo é revelado desde o Gênesis, desde o capítulo 3, Cristo é revelado. Então, sim, o que nós temos hoje em mãos é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, e ela é a nossa regra de fé, a nossa base de fé. E quando a palavra de Deus, o próprio Jesus diz assim, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, sim, está apontando para ele mesmo como a verdade, como o verbo de Deus. Mas nós vamos entender o verbo de Deus e a verdade como pessoa através de todo o contexto da Bíblia Sagrada.
Amém, gente? É isso que nos santifica. Porque a palavra de Deus nos diz que conhecerão os discípulos, porque os discípulos, além de amar, obedecem aos seus mandamentos. Eu estou citando duas passagens em uma só. Uma, Jesus diz que as pessoas conhecerão os meus discípulos pelo amor. Em outra passagem, Jesus diz: os meus discípulos obedecem aos meus mandamentos. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, indicando a missão do ide por todo mundo. E, cara, eu fico maravilhado de ver Jesus falando como se tudo já estivesse acontecendo, né? Ele enviou ao mundo, eu os enviei ao mundo, os discípulos ainda estão ali. Cara, é muito louco, é como se Jesus estivesse tendo ali naquele momento uma visão de tudo que estava para acontecer. Porque ele fala: olha, eu os enviei ao mundo a favor, porque eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Olha só que interessante isso daqui. E aí muitas pessoas dizem, então como que uma pessoa crer em Jesus? Como que uma pessoa pode crer em Jesus? Como essa fé é ativada? Ou melhor, como o Espírito começa a agir através da palavra? A ação da palavra, ela é inexplicável à nossa racionalidade. Mas quando ela impacta, assim como diz John Wesley no seu diário, ela aquece o nosso coração de uma maneira que até pode parecer estranha, mas nos faz ter uma metanoia que nem nós mesmos às vezes entendemos. E quando a gente menos espera, a gente já é outra pessoa, já está vivendo de outra maneira, e a gente parece até alienígena nesse mundo, né? A gente parece que se encaixa menos nesse mundo, não é? E aqui entra aquilo que eu falei para vocês. Lembra que tem o propósito eterno de Deus? Que é habitar em nosso meio, estar conosco. Jesus deixa isso muito claro na sua oração. Olha a partir do versículo 21, que maravilha. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Olha que maravilhoso isso. É como se o que Jesus fez por nós nos chamasse para a comunhão com Ele. Eu ouvi uma vez uma pessoa, eu sei que pode parecer muito rasa essa explicaçãozinha, mas eu achei muito bacana. Ela estava ensinando para um grupo sobre a Trindade e ela disse que a Trindade é como se fosse uma cidade que tem o nome Deus. E essa cidade, através do que Jesus fez, nos convida o tempo todo para habitar nela. E quando nós habitamos nessa cidade, a gente passa a pertencer a Deus. Não que sejamos igual a Deus, mas Ele nos chama para habitar com Ele, para Ele habitar em nós. E nós começamos a fazer parte dessa cidade. Parece ser raso, mas faz muito sentido, porque a missão de Jesus nos traz de volta para uma ligação com Deus. Assim como Jesus demonstra o tempo todo que Ele é ligado ao Pai, Ele nos traz de volta para o nós. Não é mais o outro, agora somos nós. Ele nos traz para uma família, somos nós agora. E é interessante isso, né? Isso, estar neles, né? E aí, e aí fica muito claro isso nessas palavras de Jesus. Porque tudo isso é a fim de que eles sejam uns, assim como nós somos uns, e eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, a nossa união, a nossa junção a Deus, e aqui é um adendo interessante, não é somente no individual, não é que agora, desculpa, depois da conversão, o Ricardo habita, ou melhor, Deus habita no Ricardo, ele tem comunhão com Deus, e agora é só ele, Deus, e já era, não precisa de mais nada. Não é isso. Tem que amar até os irmãos calvinistas. Quando Deus nos traz para ele, sai a ideia do outro e entra a ideia do nós.
Quer ver que interessante? Quando Deus criou o ser humano, criou Adão, e da costela de Adão veio Eva, olha só que interessante. Quando Adão viu a mulher pela primeira vez, ele disse: esta é carne da minha carne e osso do meu osso. É como se ele quiser, ali no hebraico fica mais bonito, que aparece como se ele estivesse dizendo: ela sou eu, né? Carne da minha carne e osso do meu osso sou eu. Nós somos um, eu e ela, certo? Amém? Beleza? Só que depois, no capítulo 3, depois que acontece a queda, a conversa muda. Já não é mais nós. Ela se torna a outra. Porque a primeira desculpa dele já não é mais a mulher que tu me deste. Ou melhor, não é mais a minha carne e o meu osso. Esta é a mulher que o Senhor me deu. É como se o pecado fizesse com que o nós se tornasse no outro. E o outro aponta como se fossem os inimigos, como se fossem os diferentes. O nós aponta para a junção e semelhança. Então, desde o princípio, o nós se tornou o outro. Mas através do que Cristo fez por nós, ele está trazendo de novo o outro para o nós. Então, ah, exato. Aí entra aquilo que a própria Regi falou, né? Que de fato, a pandemia a gente se tornou mais recluso, né? Por isso que eu falo, gente, esse momento nosso aqui é muito bom. Eu amo estar aqui com vocês toda terça-feira. É muito legal, a gente conversa e etc. De fato, a gente está criando aqui amizades. Eu já considero a Regiane uma amiga. Nós somos amigos, graças a Deus por isso. Não só amigos, é minha irmã calvinista. Glória a Deus. Eu gosto muito do Ricardo e tal. Só que a gente não pode focar apenas no online. Porque nós somos uma família, a gente necessita de um corpo. O próprio Tiago disse: por favor, não deixe de congregar. Porque nós somos nós. Precisamos estar perto, precisamos de um ombro, precisamos de um amigo, precisamos estar juntos. Essa pandemia, com certeza, nós vamos viver a eternidade juntos, mas só que essa pandemia fez com que a gente se separasse, né? E a gente percebe, não sei se vocês concordam comigo, que a pandemia trouxe a realidade do outro no meio da igreja. Porque mostrou que muitos gostaram dessa ideia de estar distante do próximo. Se apegaram a isso e não conseguem mais viver em comunidade, porque se apegou à ideia do outro. E é como eu disse, gente, quando a gente pega a expressão outro, dá o sentido de adversário, concorrente, ou aquele que sabe, não sei se vocês estão me entendendo, né? Aquele que é distante de mim. É o outro, é apenas o outro. Agora, quando Jesus apresenta como corpo a igreja, já não é mais o outro, somos nós. Também o medo também, concordo. Medo de ser. Ricardo, na realidade, eu não penso que é só o medo de ser contaminado, mas talvez o medo de. Também, concordo que muitas pessoas foi o medo de ser contaminado, concordo. De fato, todos nós tivemos medo de ser contaminado, creio eu. Né? Foi uma doença que matou muita gente, mas teve muita gente que usou da desculpa do contaminado para de fato se afastar da congregação, se afastar do outro, do próximo, não é? E aí, quando Jesus usa o exemplo da igreja como um corpo, ele traz de volta a realidade do nós. Já não é mais eu, somos nós. A igreja é um corpo, então não existe igreja eu. Não existe eu, igreja. Existe eu como templo. Mas igreja, não é possível ser igreja sozinho. Nós somos um corpo. E Jesus deixa isso bem claro. Ele falando: Pai, nós somos nós. É uma trindade, somos nós. E toda essa missão, toda a revelação é para que eles sejam trazidos de volta para nós e eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Você entende isso, gente? Então, essa ideia da igreja reflete a glória da plenitude de Deus na comunhão. Se Deus ele é trino e eles estão em perfeita comunhão e ele nos chama para essa comunhão, em nós não há espaço para o ego ou o orgulho, como foi dito aqui, porque somos nós.
Nós agora estamos aqui. E a gente tem que glorificar ao Pai. E nós também glorificamos ao Pai no nós. Para que o mundo crê que tu me enviaste. E é interessante isso, né? Que o mundo vai crer, lógico, através da palavra, mas aqui parece que ele também aponta para um testemunho de como a igreja vive. Né? Porque ele fala, o mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha que profundo isso daí. Isso é profundo, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade. E aí você percebe que os dons são para o aperfeiçoamento dos santos, que os ministérios são aperfeiçoamento dos santos. Todo mover é para que a igreja se aperfeiçoe na comunhão. Ao 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Olha que profundo isso. Antes da fundação do mundo, para aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. Isso é muito profundo, gente. A Regiane já deu até um sorrisinho ali, né? Porque diz que o Pai deu, não é? A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, que é o Pai que deu a Jesus. Como eu disse, é o Espírito Santo que faz a obra, e através da obra do Espírito Santo a gente glorifica a Jesus. Porque me amaste antes da fundação do mundo. 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. É, o verso 9 também. Conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Amém. O versículo 9 também fala, né, Reis, né? É porque eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ah, bem profundo, bem profundo. Vamos deixar isso aí para uma outra aula, né? Vamos explicar isso aí mais profundo. Eu vou esperar a minha oportunidade. Quando Boa, vai ser o passa aí. culto da oportunidade? Vamos, logo, logo. Ô, Reis, e quando você vai vir para cá? Fala para mim. Pô, você tá demorando para nós marcar esse encontro, hein, mano? Tarde da benção, vamos. Gente, é porque toda vez que eu vou para Cosmópolis é uma loucura, né? Mas é na Páscoa eu vou estar aí. Oh, a gente podia se reunir um dia, hein? No feriado da Páscoa. Legal, Porque hein? eu vou chegar Imagina. na sexta e tem sexta, sábado, domingo e segunda. Eu venho embora na segunda. Poxa, a gente podia se encontrar, né? No sábado, de Vamos, repente. vamos combinar isso daí, hein? Vai ser da hora, hein? Piquenique, isso. Piquenique. Ah, gosto da ideia também do piquenique, hein? Também gosto. Sábado. Ó, tem até um significado, né? Porque vai estar numa data tão importante, né, para nós cristãos. É a É, tem. partilha, né, gente? Ah, Partilha. é, então. A Ô, Léo, Páscoa, diz, pode falar. é, sobre isso que você estava falando, e a gente já tem estudado a respeito de como que as pessoas vão conhecer um discípulo de Cristo, através da unidade e do amor que a igreja demonstra um com o outro, né? E infelizmente, eu até comentei nos meus stories, a Ti deve ter visto, no meu pay-per-view, meus melhores amigos, lá eu sou bem. Eu tô distante essa semana, porque eu tô meio offline, mas lá eu falo Ah, algumas mas já coisas fiquei que. triste porque eu não vi, então quer dizer que nós Ah, não somos não, amigos. Eu vou até não, fechar não aqui já. é. É que Eu eu tô deixo brincando. só. É só para irmãs do coque lá. Só para Eu tô brincando, eu tô brincando. só para meninas que têm assuntos de meninas também. Eu vou colocar a Stephanie, que é, né? Que ela é menina. É bom porque Aí, aí eu e a Stephanie fofoca, ela me isso, conta. aí ela te conta.
Então, mas lá eu tinha comentado, vou colocar, como R$ 20, tá? Segue o link aí depois. É, Cancela, cancela, cancela. gente, deixa eu focar que eu tenho TDAH, eu preciso terminar. É, Estava falando sobre como que a modernidade, o mundo moderno, tem nos afastado cada vez mais de ser a igreja que Cristo ensinou que a gente tem que ser. Então, veio a pandemia, aí agora a inteligência artificial, que a gente não precisa nem pensar mais, né? Então, tudo que a gente precisa está lá na inteligência artificial. E aí, algumas pessoas estão usando, fazendo uso do chat GPT para devocional, para estudo de coisas profundas. E aí, eu não sou contra, tá, gente? Eu trabalho com escrita, eu sou copywriter, então eu uso bastante o chat GPT. Mas para assuntos profundos, como a Bíblia, a gente precisa da comunhão. E aí, cada vez mais, duas amigas minhas que são crentes, mas elas frequentam pouquíssimo a igreja delas, comentaram nesses stories que elas perguntam para o chat GPT ao invés de ir na igreja e perguntar para o pastor, numa escola bíblica, perguntar para uma irmã mais velha que pode ajudar. Então, até isso, a modernidade, que é uma coisa que é para nos ajudar, tem nos atrapalhado na comunhão. Porque você pode utilizar para consulta, mas para assuntos profundos como a Bíblia, o ChatGPT, ele não tem a espiritualidade de um pastor, um bom pastor, né? Não tem discipulado, não tem comunhão, entendeu? Então a gente tem se tornado cada vez mais frios, mais individualistas e foge disso que Jesus está falando aqui. Como que a gente vai ser conhecido pela unidade? Então não tem como ser igreja sozinho. Você precisa estar num grupo, num discipulado, num acompanhamento, porque ferro afia ferro, né? Então a gente precisa estar junto, aprender com os erros, aprender a perdoar, aprender a pedir perdão, ser mais humilde. E sozinho, na nossa casa, é muito fácil, né? A gente vai fazer a religião que a gente quer. Mas é só isso, assim, Verdade. que coincidiu com o que eu estava conversando também com o pessoal. Não, mas isso é verdade. E quando a gente começar a estudar a carta de Tiago, você vai ver como o Tiago apela muito para essa parte da comunhão, a necessidade da comunhão, não é? A necessidade de confessar uns aos outros. Isso se perdeu muito, inclusive nas igrejas, porque o confessar uns aos outros nas igrejas hoje se tornou uma maneira de apontar e acusar aqueles que confessam, não é? Hoje em dia, dificilmente você vê uma pessoa que tem liberdade de confessar de fato o seu pecado com o seu pastor, porque ou até mesmo com as pessoas, né? Exato, a fofoca rola solta, você não tem mais essa, porque perdeu-se a essência do que é a igreja. E você falando da tecnologia, a gente vive no mundo da informação, mas tem se tornado pessoas alienadas. A gente percebe, por exemplo, Cada vez na- mais desinformados, né? exato, que nem, É um por exemplo, excesso de coisa que não interessa, sabe? exato, você pega, por exemplo, lá no meu trabalho, eu trabalho aqui na refinaria. Então é um lugar que exige muita engenharia, etc e tal. E, cara, você pega, por exemplo, engenheiros mecânicos de 20 e poucos anos, novos, acabou de se formar, e os caras não sabem fazer cálculos, sabe? Que deveriam saber, que é o básico, o simples, às vezes. Por quê? Porque aí você vai conversar com alguns deles, o próprio chat GPT fez a prova pro camarada, que fez a faculdade de uma maneira EAD, não é? Então o próprio chat GPT faz a prova e tá tudo certo, o cara só precisa do diploma, né? E você vê que a tecnologia que era para ser usada para nos abençoar, ela tem sido usada para afastar a igreja do seu verdadeiro propósito, não é? Mas Tem isso pessoas... é o pecado em nós. Até o que é bom a Exatamente, gente torna ruim, entendeu? Então, por isso que a gente precisa exatamente. estar ligado na fonte, que é Cristo, porque senão, gente, a gente não vai fazer nada que presta, não. Por isso que tudo que você vê de bom em mim vem de Cristo, e o que você vê de errado é de mim mesmo, né? Então, Santo Agostinho, forte, brabo. é. Que ele bebeu de Paulo, né? Paulo também fala isso. Fala, e depois Calvino também abraça essa ideia, tá vendo? É, Você mas acha não que eu pode não... falar não pode falar de Calvino porque o Thiago não gosta. Ah, mas eu leio Calvino, tá vendo? Você viu só?
Ó, pessoalmente a gente vai conversar sobre isso, hein, galera? Vamos sim, vai ser bênção. Tô brincando porque isso também é uma discussão tão boba, que é tão pequeno perto do que é o evangelho, né? Calvino, ele apenas sistematizou o evangelho de uma forma, mas ele aponta para Cristo também, então são Você visões percebe, diferentes. e você percebe que nem o próprio Calvino conseguiu viver tanto para se aprofundar tanto no que ele Exatamente, construiu, né? exato. Mas a As pessoas gente. que ficam brigando depois que ele morreu. Exatamente. Assim como os próprios discípulos de Armínio. O próprio Armínio era fã de Calvino. Olha aí, pega essa. Então, a gente briga por pouco, tem pouca comunhão, a gente foca muito no nosso individualismo e se esquece que uma das maneiras de glorificar a Deus é na comunhão. Nós somos um corpo e a gente precisa ser corpo. É no corpo que a gente se cura, é no corpo que a gente aprende, é no corpo que a gente cresce, é no corpo que o Pai é glorificado e que o mundo vai olhar e ver, ali está Jesus. É na maneira como eles agem, como eles se cuidam e como eles vivem, não é? É na comunhão. E quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele também nos mostra aqui nos últimos versículos da sua oração que a missão é que nós sejamos de novo um, não o outro, mas nós. Ele trouxe de volta a realidade do nós. Hoje, vocês não são mais os meus inimigos. Vocês agora fazem parte da minha família. Nós somos família em Cristo Jesus e precisamos agir como tal. Amém, gente? E essa foi a oração de Jesus. Aqui daria para a gente ficar mais algumas horas nos aprofundando aqui. Aqui daria até para a gente fazer de uma maneira expositiva, versículo a versículo, de tão profundo que é. Mas fique aí agora a dica a vocês, se aprofundem mais nesse capítulo, nessa oração de Jesus. Leiam novamente, peça que o Espírito lhe abra o entendimento e se aprofunde mais ainda. Leia o resto dos evangelhos e você vai ver que essa oração de Jesus tem muito a ver com o que é ser discípulo, o que é ser crente de verdade. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus, que foi a nossa primeira série em João, Encontros com Jesus, e aqueles que seguem o Mestre. Nós cumprimos aquilo que Jesus orou. E graças a Deus, porque Jesus viu o que de fato hoje nós estamos nos tornando. Uma família, discípulos de Jesus, e se Deus quiser, viveremos por toda a eternidade juntos. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Hoje foi Amém, só nós, hoje só foi a gente, mas eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida das pessoas também. amém. Amém? Ô, Tieme, e tá subindo pro YouTube, né? Agora, né? Da hora, né? Eu vi no É, YouTube hoje. da hora, pô. Eu também tava vendo algumas partilhas antigas no YouTube. Show de bola, hein? Vamos divulgar essa página aí, galera. Pelo amor de Deus, vamos divulgar o YouTube da partilha. Vai ser bênção, vai ser bênção. Amém, gente? Meu Amém, celular tá com 1% de bateria, então eu já vou me despedir de vocês porque vai acabar e eu não vou conseguir dar tchau para vocês, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no coração de vocês. tchau, gente. Até mais. Ricardo, fica com Deus, te ame, Stephanie, beijo, beijão, tchau, tchau.